das equações do modelo de gás ideal, só que é uma aplicação utilizando um fator de correção, que é o fator de compressibilidade, que a gente falou na última aula, o Z, né, que é ali representado. Então, na aula passada a gente falou um pouco sobre ele, que esse fator de compressibilidade ele é uma técnica utilizada para corrigir os casos em que os gases avaliados não se comportam como gases ideais, ou seja, eles se apresentam em alta concentração, em altas pressões, então fazem com que haja uma influência da energia cinética do choque entre as moléculas que compõem esses gases, fazendo com que eles não se enquadrem de maneira satisfatória lá no gás ideal, no modelo de gás ideal. Então, a partir desse fator de compressibilidade, a gente consegue tentar uma correção desse modelo para aproximar as propriedades que a gente vai calcular. São as propriedades termodinâmicas comuns, né? Pressão, volume ou volume específico e temperatura, a partir do conhecimento de algumas delas, encontrar outras de uma maneira mais próxima do real, tá? Então, há situações em que pode ser utilizado as equações do gás ideal, mas há situações em que atribuir essa equação ela não é correta. E aí, nesse caso, a gente aplica outros modelos. Um deles é o do fator de compressibilidade, que é abordado no material de vocês, tá? Então, para a aula de hoje, para essa parte, eu trouxe alguns exemplos, seguindo a linha do que a gente fez lá na sala de aula. E aí, só para dar uma revisada, vocês já têm acesso aos slides das aulas anteriores, mas só para revisar que esse fator de compressibilidade, que é representado pela letra Z, ele é calculado a partir da razão entre pressão vezes o volume específico em relação a R, que esse R é a constante do gás, que é calculada a partir da constante universal, né? Relembrando isso, constante universal tem um valor de 8,3145 kJ por kilomol Kelvin, que é associada a uma energia associada a esse comportamento de todos os gases quando tende a pressão ao menor valor possível, tá? Então, se tem um comportamento uniforme entre eles, só que para os nossos cálculos eu vou calcular para cada um deles. Então, a partir da minha constante dos gases ideais, que é essa que a gente acabou de comentar, eu vou conseguir calcular para cada gás. Como é que a gente faz isso? Aí, só relembrando lá, a gente vai fazer a divisão do valor da constante universal pela massa molecular ou massa atômica do gás ali avaliado, que aí são valores tabelados, tem na tabela periódica, então é bem mais simples de encontrar ele na literatura, ok? Então, quando eu faço razão entre pressão, volume específico, a constante do gás e a temperatura, quando eu tenho gases ideais, esse valor de Z ele é próximo a 1 ou igual a 1. Então, foi a partir dessa observação que foi verificado que é possível tentar um mecanismo ou uma correção dessa nossa equação, que é a mais simples para explicar o comportamento de gases. Para fazer essa correção e para poder comentar com todos os gases como é que se comportariam todos eles, apesar de apresentarem espécies químicas diferentes, novas composições, foi verificado uma propriedade, que a gente comentou na aula passada, que é as temperaturas reduzidas. Foi verificado que há um comportamento similar entre eles, e esse comportamento não acontece sempre nas mesmas faixas. Só que, no geral, ele é igual quando eu observo a temperatura, a pressão e o volume específico desses gases, tá? E aí o que foi feito para corrigir todos esses valores, uma vez que para cada gás eu tenho um valor que representa essa temperatura, pressão e volume para cada região na qual eu verifico modificações, mas que quando eu faço a divisão desses valores de temperatura, que podem ser feitos experimentalmente, são verificados experimentalmente, pelas temperaturas críticas, pela pressão crítica, lembrando que essa temperatura e pressão são aquelas que são verificadas quando você pensa no diagrama de fases lá, que a gente já comentou anteriormente, na qual eu chego numa região em que eu não consigo verificar se o meu fluido ele se comporta como um gás ou como um líquido, é uma região metaestável que a gente chama. Então, esses valores são bem conhecidos na literatura para a maioria dos gases. Então, a partir dessa referência que foi determinada uma escala que a gente vai utilizar para os cálculos do fator de compressibilidade. Que escala é essa? São as temperaturas, pressão reduzida e o volume pseudo-reduzido. Esse volume pseudo-reduzido ele não recebe a nomenclatura comum dos outros, porque ele é calculado a partir não do valor tabelado exatamente.
Ele é calculado a partir dos valores de temperatura e pressão críticas, que isso é conhecido, e admitindo o comportamento de um gás ideal, na qual eu vou ter o comportamento desse meu gás ideal relacionado ao volume experimental, ao volume que ele apresente ali no sistema. Tá? Então, o volume reduzido, que a gente às vezes chama erroneamente, ele recebe esse nome pseudo-reduzido porque ele não é calculado diretamente com os valores de volume crítico, não é reportado na literatura esses valores de volume crítico. Então, a temperatura crítica e a pressão crítica, sim. Tá? Essas propriedades são adimensionais. Então, como é que a gente vai fazer? Quando eu quiser utilizar o fator de compressibilidade para corrigir o modelo atômico, para verificar se eu preciso fazer essa correção, eu sempre vou pegar os meus valores de temperatura, valores de pressão e valores de volume específico experimentais que tem lá no teu sistema, dentro da caldeira, em qualquer um dos pontos. Lembrando que se eu conheço 2 dos 3 pontos, já consigo encontrar o valor de Z, que é o nosso objetivo, então não é obrigado a saber as 3 propriedades, mas eu vou pegar os valores experimentais de cada um e dividir, no caso da temperatura, pela temperatura crítica, que é tabelado, pela pressão, a pressão crítica, e assim achar as coordenadas que eu vou utilizar no meu diagrama. Tá? Então, a gente, na aula passada, já falou um pouco sobre isso. E aí, para a aula de hoje, a gente vai só dar continuidade. Tá? Lembrando que essas propriedades são adimensionais. Tá? Não tem unidade de medida quando eu falo da temperatura reduzida, da pressão reduzida e do volume específico pseudo-reduzido. Tá? Então, vamos verificar usos disso. Tá? Na aula anterior, a gente fez um exemplo e a gente vai dar continuidade a esses exemplos. Então, no exemplo apresentado aqui, a gente vai ter como enunciado que no projeto de um modelo de compressor de ar, foi definido que o volume do reservatório desse compressor será de 2 metros cúbicos. O ar armazenado deverá ter a pressão de 2,64 megapascal, sempre atentando muito para esses múltiplos nas unidades de medida que vão influenciar no cálculo, tá? E a temperatura de menos 113,4 graus Celsius, tá? Pessoal, para essas escalas de temperatura, a gente sempre tem que lembrar que a gente vai utilizar a absoluta, que todos serão prestados em Kelvin, e para essa conversão a gente adotou pegar o valor da temperatura em graus Celsius mais 273, tá? A gente não adotou 273,15 para usos na área da engenharia, a gente preferiu deixar esse valor vírgula 15 fora, mas a conversão que a gente vai fazer é essa. O valor da temperatura em graus Celsius para mais 273 para converter para Kelvin, tá? Então, continuando aqui, a temperatura é de menos 113,4 graus Celsius. Então, sabendo que a pressão é a temperatura crítica do ar, que isso é tabelado, a gente consegue encontrar na literatura, em livros de termodinâmica, ele é de 3,77 megapascal e 133 Kelvin, respectivamente. Então, vamos determinar a massa de ar contida nesse compressor. Então, vamos verificar se é válido usar a lei dos gases ideais, sem fazer essa correção. E aí também vamos considerar para o cálculo lá da constante do gás a massa molar do ar, que é 29 gramas por mol. Isso a gente pegou também de maneira tabelada, e alguns materiais reportam essa média, né? Uma vez que o ar é uma mistura de vários gases, então a gente pega só um valor médio que é admitido. Okay? Então, para resolver isso aqui, dividir algumas partes da nossa resolução para que a gente entenda passo a passo de como está sendo feito. Tá? Então, vamos lá. Para a primeira parte, que é o que a gente quer, vamos sempre pensar nos dados. Um dos grandes problemas quando a gente vai resolver questões na área de física, de termodinâmica, é não compreender a questão que ela pede. Então, uma das maneiras de deixar claro que está sendo pedido o cálculo é a gente separar direitinho os dados que estão sendo reportados na questão. Tá? Então, o volume que eu tenho dentro do reservatório é de 2 metros cúbicos, a pressão interna de 2,6 megapascal, temperatura de menos 113,4 graus Celsius, tá? A massa é o que eu quero descobrir, e aí o que eu tenho de maneira tabelada? Eu conheço a pressão crítica e conheço a temperatura crítica, uma vez que a pressão crítica é de 3,77 megapascal e a temperatura crítica é de 133 Kelvin, que é a gente vai utilizar para esse caso aqui, tá? Em seguida, a gente vai começar aqui a dividir o nosso cálculo em passos. Eu gosto sempre de fazer essa divisão para ficar mais claro a rota que você vai utilizar. Então, inicialmente, vamos olhar o que a gente sabe. Eu tenho condições de calcular a pressão reduzida e a temperatura reduzida.
como eu falei, eu tenho aquelas três possibilidades de cálculo: pressão reduzida, temperatura reduzida e volume específico pseudo-reduzido. Se eu sei duas das três, eu já consigo usar o diagrama e aí fazer o cálculo do fator de compressibilidade. Se eu sei só uma, não, eu não vou conseguir usar o diagrama de maneira satisfatória. Se eu sei as três, é melhor ainda, mas com o uso de duas eu já consigo determinar o fator de compressibilidade. Então, o primeiro passo é isso. A questão pede que a gente verifique não só qual é o valor de massa, e sim dizer se eu posso usar a equação do gás ideal direto, sem usar o fator de compressibilidade, ou se eu tenho que utilizar isso. Então, vamos começar determinando o valor de Z para poder afirmar se eu posso usar o modelo de gás ideal ou se eu tenho que corrigir esse modelo com o fator de compressibilidade. Tá? Então, para determinar a pressão reduzida e a temperatura reduzida, vamos relembrar as equações. Né? Então, para cálculo da temperatura reduzida, eu vou pegar o valor da temperatura experimental, que lá é de menos 113,4 graus Celsius. Vamos converter isso para Kelvin, né? Então vamos fazer a soma desse valor mais 273, que aí eu vou ficar com o valor de 159,6 Kelvin, dividido pela temperatura crítica. Então essa temperatura crítica é aquela na qual, como a gente comentou, eu tenho um estado no qual eu não consigo dizer se o fluido se comporta como um gás ou como um líquido, tá? Faz a divisão das duas, a gente não vai ter unidade de medida, vão se cancelar, e eu fico com um valor de aproximadamente 1,2. Então, quando eu for olhar meu diagrama, quando eu pensar no diagrama na escala em relação à temperatura reduzida, vai ser as curvas que representam 1,2, tá? Para o cálculo da pressão reduzida, segue a mesma lógica, vai ser a pressão ali apresentada experimentalmente, que é de 2,64 MPa, dividido pela pressão crítica, que é de 3,77 MPa. Gente, nesse caso da temperatura e da pressão, é sempre se atentar para que tenham a mesma ordem de grandeza, as unidades de medida. No exemplo aqui, eu tenho a minha pressão experimental também na mesma escala da pressão crítica. Só que nem todos os casos são assim. Tem casos em que pode ser apresentado, por exemplo, a pressão experimental em kilopascal. Então, nesses casos, eu tenho que lembrar. Quando eu estou falando de megapascal, eu tenho 10 a sexta. Então, é a minha propriedade vezes 10 a sexta. Quando eu falo de quilopascal, é vezes 10 a terceira. Então, sempre quando tivermos escalas diferentes, no cálculo mais à frente a gente vai fazer isso, vamos sempre tirar os múltiplos, já colocar a que ordem de grandeza eles equivalem, para que não tenha problema de realizar o cálculo com o dimensionamento errado, trabalhando com escalas diferentes. Tá? Então, quando eu faço a divisão dessas duas propriedades, a pressão experimental e a pressão crítica, eu tenho um valor de aproximadamente 0,7. Tá? Estou colocando os valores aproximados, porque no nosso diagrama a gente vai ter uma limitação de escala. Tá? Então, com essa limitação de escala, eu tenho que trabalhar com valores aproximados, porque eu consigo identificar e não ficar também tentando chutar os arredondamentos lá nas curvas. Tá? Então, para o segundo passo, agora que eu já sei duas coordenadas da pressão e temperatura reduzida, aí eu vou determinar o valor de Z a partir do diagrama de compressibilidade. Então, no slide seguinte eu coloquei o diagrama, eu passei na aula passada para vocês o modelo de diagrama de compressibilidade, então para esses exemplos em casa que vocês vão fazer, tentem fazer a partir desse diagrama, tá? Então, vamos a partir dele. Esse diagrama onde é que a gente encontra? Ele está na literatura, tem livros de termodinâmicas para áreas de engenharia, nos anexos costumam ter esse diagrama, que é um diagrama generalizado. Existem diagramas para espécies químicas de gases mais específicos, de hidrogênio, do ar, da amônia. Só que esse generalizado ele é muito mais útil porque ele consegue abordar várias espécies sem muito problema, tá? Vários tipos de gases. Então tá aqui o nosso diagrama, e aí vamos apresentá-lo para vocês, reapresentá-los, né? A gente já comentou isso em aula. Então o que que eu tenho? No meu eixo X, eu tenho a pressão reduzida. Então tá aqui o eixo X, eu tenho a pressão reduzida. No meu eixo Y, eu tenho o valor de Z, que é o que eu quero encontrar, que é o fator de compressibilidade. Se esse valor for igual a 1, eu posso dizer que esse gás, nessas condições lá do compressor, ele se comporta como um gás ideal. Eu posso usar a minha fórmula básica lá, que a gente aprendeu no ensino médio, que a gente relembrou na aula passada, que é pressão vezes o volume específico é igual a R, que é a constante do gás, vezes T, sem precisar corrigir por um valor de Z. Se der valores diferentes de 1, aí a gente vai ter de 1 até 0, né, nesse intervalo, aí teremos que utilizar do fator para fazer a correção disso. Tá? Então, eixo X, pressão reduzida, eixo Y,
é o fator de compressibilidade. Dentro da escala, o que eu tenho? Eu tenho essas linhas na vertical. Então, essas linhas verticais, o que elas vão representar? Elas só servem de linha de base para verificar os valores de pressão reduzida. Então, pressão reduzida de 0,7. Então, essa linha aqui toda representa essa pressão reduzida, tá? Só para deixar bem claro. Cadê as outras escalas? Tá aqui, ó. Temperatura reduzida ela é aqui apresentada com essas linhas sólidas curvas. Então, tá aqui os valores de temperatura reduzida de 1. Então, toda essa linha aqui compreende o valor de temperatura reduzida quando ele for igual a 1. 1,5, toda essa linha aqui compreende. Então, são as linhas sólidas ali apresentadas. O volume específico pseudo-reduzido é apresentado pelas linhas pontilhadas, que aqui estão. Então, tá aqui as minhas linhas pontilhadas. Então, se eu tenho um volume pseudo-reduzido de 1, então, toda essa linha engloba esse volume específico pseudo-reduzido, tá? Então, como é que vai ser o uso? Aqui eu coloquei algumas marcações e vamos relembrar lá os nossos dados. Então, o que a gente verificou? A minha temperatura reduzida ela vai ser de 1,2. Então, vou buscar a linha, a curva que representa isso lá no meu diagrama. A minha pressão reduzida foi de 0,7. Então, tá aqui. A minha temperatura reduzida foi de 1,2. A linha sólida que representa isso é essa daqui, coloquei até pontilhado aqui com ponto vermelho. Então, toda essa linha, essa curva, né, sólida vai representar essa temperatura reduzida. A pressão reduzida ficou na ordem de 0,7 aproximadamente. Então, vai ser essa linha que eu vou verificar. Então, está aqui. O que eu vou olhar? O ponto em que tanto a linha que representa a pressão reduzida e a curva que representa a temperatura reduzida se tocam. Então, no ponto da interseção, eu vou buscar agora verificar ele representa que valor em Z, que é o que eu quero descobrir. Então, extrapolando aqui, vocês podem fazer com a régua em casa, com qualquer material para conseguir tocar e fazer uma reta entre os pontos, tá? Então, nesse caso aqui, o meu valor de Z é de aproximadamente, vamos lá na escala, né? A escala desse diagrama é de 0,02, então 0,8, 0,82, 0,84, 0,86, tá? Passou um pouquinho, mas vamos deixar aproximado. Como eu falei, a gente tem uma limitação do diagrama. Então, a escala desse diagrama é limitada até esse ponto. O que isso nos diz? E para o comportamento do nosso gás ali avaliado, segundo o diagrama de compressibilidade, ele não se comporta como um gás ideal. A idealidade acontece quando ele está próximo a 1, ou igual a 1. Tá? Então, aqui ele está um valor de 0,86, o que faz com que eu tenha uma diferença, se eu fosse calcular as propriedades desse gás, admitindo ele como ideal, para o que acontece de maneira real, mais próximo do real, que é quando eu utilizo o diagrama de compressibilidade. Então, descobrimos o valor de Z, que Z é igual a 0,86. Então, está aqui o meu valor de Z. Beleza, descobrimos o valor de Z, já consegui responder a primeira das dúvidas lá do meu exemplo, que era se eu posso calcular as propriedades desse gás admitindo ele como ideal. Não, vou ter que utilizar a equação dos gases ideais, só que com o fator de correção a partir do diagrama de compressibilidade que a gente verificou que esse fator vai ser de 0,86. Então, já que eu descobri essas duas informações, vamos resolver o último problema, que é encontrar o valor da massa, que é o que a gente está buscando. Então, para o terceiro passo, é calcular a massa a partir da equação do gás ideal, admitindo o fator de compressibilidade, que lá a gente determinou que é aproximadamente 0,86. Então, está aqui, partimos da nossa equação básica apresentada no início da aula de hoje, em que o fator de compressibilidade é igual a pressão vezes o volume específico dividido pelo constante do gás, no caso do ar atmosférico, que é utilizado como gás, vezes a temperatura, tá? Temperatura na escala absoluta. Então, para esse caso, eu não quero determinar o volume específico, eu quero encontrar a massa. E é só relembrar do que a gente falou na primeira aula sobre gás ideal. Nas primeiras aulas de termodinâmica a gente falou sobre essas novas propriedades. O volume específico, ele representa o quê? Ele representa a quantidade de volume que você tem a cada unidade de massa. Então, sua unidade de medida padrão é metros cúbicos por quilograma. Ele é o inverso da massa específica, da densidade. Alguns materiais que comentam assim.
Então, eu posso abrir essa equação e dizer que a pressão vezes o volume absoluto é igual a pressão vezes o volume absoluto dividido pela massa vezes R, que é a constante do gás, e vezes a temperatura é igual a Z. Eu só reescrevi essa primeira equação, lembrando lá que o volume específico é igual ao volume absoluto dividido pela massa. Tá? Então, reescrevi isso. Agora, o meu objetivo é isolar a variável, a propriedade que eu quero descobrir. Para isolar, tem uma massa aqui que está dividindo no termo, né? Termo mais à direita. Passa ela para o outro lado da igualdade, ela vai inverter sua função, ela passa multiplicando. Então, fica aqui massa. E o valor de Z, que está multiplicando, ao passar para o outro lado da igualdade, vai passar invertendo sua função, dividindo. Então, está aqui. Vamos montar a conta, mas antes disso, vamos lembrar de uma coisa. O que é que eu conheço? Eu sei a pressão que o sistema tem? Sei. Pessoal, essa pressão não é a pressão reduzida, nem a pressão crítica. É a pressão que é apresentada lá no enunciado, pressão interna do sistema, pressão experimental e verificada. Tá? Então, essa pressão ela vai ser de 2,64 megapascal. Beleza. O volume, conheço, 2 metros cúbicos. Z, conheço, determinamos lá pelo diagrama, né? 0,86. O R do gás, que é a constante desse gás, a gente não conhece, mas sabemos como calcular. Ela é calculada a partir do que é apressado aqui abaixo, em que o R do gás vai ser a constante universal dos gases, dividido pela massa molecular, a massa atômica desse gás. Então, está aqui o nosso valor tabelado que a gente utiliza, 8,3145 kJ por quilomol vezes Kelvin, dividido pela massa molecular. Gente, nesse caso, vamos ter atenção num ponto. O que a gente sempre conversa? Só é possível realizar as operações quando você, de maneira correta, fisicamente falando, quando você tem a mesma escala ali apresentada. Então, não adianta, por exemplo, eu fazer a relação de tempo de segundos com hora. Matematicamente, fisicamente, isso é incorreto. Tá? Você pode até conseguir chegar no valor na calculadora, mas ele não representa o que de fato aconteceu de maneira experimental. Tá? Então, nesse caso, só para a gente atentar, sempre fica essa dúvida, professor, a minha escala de cima da minha constante universal dos gases é kJ por quilomol Kelvin. Então, te diz o quê? Que a minha escala utilizada de quantidade de matéria é quilomol. Eu vou dividir isso para 29 gramas por mol. Está na mesma escala? Aí, não precisa mexer nessa escala, multiplicar por 1000 ou dividir por 1000 de maneira direta. O que eu posso dizer? Eu tenho 29 gramas a cada mol. Ok? Então, se eu penso em 1000 mols, que é a escala utilizada em cima, eu vou ter quantas gramas? Eu vou ter 29.000 gramas, que equivale a 29 quilogramas a cada quilomol. Já falou isso na aula passada, mas sempre é bom relembrar isso, tá? Então, sempre que eu falar nesse cálculo aqui para a determinação do R, a gente não precisa fazer uma correção multiplicando ou dividindo o valor da nossa massa molecular. Tá? A gente admite que se você só muda na escala apresentada a seguir. Então, quando eu faço a divisão desses valores, o que eu vou ter? 0,287 kJ a cada quilograma Kelvin. Então, como a gente vê, corta quilomol com quilomol e vai sobrar quilograma, que representa a quantidade de energia ali associada para 1 quilograma desse gás na temperatura de 1 Kelvin, tá? Quanto de energia você tem associado ali para essa condição, tá? Então, não precisa fazer nenhuma modificação, eu sempre gosto de comentar, porque às vezes o aluno fica na dúvida e divide esse valor por 1000 ou multiplica por 1000. Ele tem que lembrar que ele está mexendo não só na escala de massa, mas também na escala de quantidade de mols. E vamos aplicar esses valores que a gente tem aqui. A minha massa vai ser a pressão, a massa interna do sistema, né? Vai ser a pressão que apresenta no sistema, 2,64 megapascal, e aqui eu retirei o múltiplo, como a gente falou anteriormente, estava em mega, vamos colocar logo de fato o que ele representa, que diz que essa pressão de 2,64 vezes 10 a sexta pascal. Tá? A gente já tira para evitar você trabalhar com escalas diferentes. Tá? Para as divisões lá da temperatura reduzida, a gente não mexeu nisso, porque tanto a pressão experimental quanto a pressão tabelada, a crítica, estavam na mesma escala. Só que sempre se atentar para isso, tá, gente?
Então vai ser esse valor de pressão vezes o volume, que é 2 metros cúbicos, dividido pelo valor de Z, 0,86, vezes R do gás, que a gente acabou de calcular, né? Para o R do gás também, como está apresentado 0,287 quilojoules, eu também tiro essa escala quilo, multiplico vezes 10 a terceira, tá? Então tá até trocado aqui, gente, pode tirar esse valor de quilo que está apresentado, vai ser só 0,287 vezes 10 a terceira joule por quilograma Kelvin, tá? Tá até errado aqui, vezes a temperatura, que essa é a temperatura experimental, que aí a gente vai pegar nosso valor de temperatura em graus Celsius e converter para Kelvin. Fazendo a operação, a gente verifica que o nosso valor que é apresentado é de aproximadamente 134,04 kg. Então, pessoal, essa é a quantidade de matéria que tem dentro do sistema a partir das condições que a gente verificou. Então, dentro dessa condição de pressão, de volume, de temperatura, essa é a quantidade de matéria que a gente pode ter dentro do nosso sistema, ok? Então, só relembrando, para esse cálculo aqui, o valor de K já foi retirado, tá? Então, ele está aqui de maneira errada, eu vou corrigir nos slides de vocês, mas para esse caso aqui ele está retirado, ok? Então, nosso resultado final, 134,04 kg. Pessoal, além desse exemplo, eu fiz mais um para a gente comentar. Esse a gente vai comentar um pouco mais rápido, agora que a gente já sabe os detalhes, tá? E aí a gente vai fechar a parte de fator de compressibilidade com esses dois exemplos. Mais tarde, eu vou postar logo a seguir, eu vou postar outro vídeo falando sobre um pouco sobre as propriedades que a gente vai começar a trabalhar mais à frente. Quando eu for falar da primeira lei da termodinâmica, que é, a gente vai começar na aula de hoje a falar da capacidade térmica, do calor específico, né? Calor específico a volume constante, a pressão constante, como é que a gente faz o cálculo dele e como é que essas propriedades se relacionam a duas que são muito importantes para quando eu falo da primeira lei da termodinâmica, que é a entalpia e a energia interna do sistema. Então a gente vai, mais à tarde, vou postar para vocês um outro vídeo que fala sobre isso. E aí, a partir dessa aula e da outra, eu vou passar um exercício, né, para vocês fazerem e entregarem na semana que vem, ok? Então, vamos lá para o segundo exemplo aqui dessa nossa aula. Então, no segundo exemplo, é um exemplo similar ao anterior,